No vídeo de hoje eu tenho um novo escândalo do governo Lula para mostrar, que tem passado despercebido em meio à repercussão das eleições na Venezuela, e tenho também uma matéria publicada por um jornal que acabou sendo um tiro que saiu pela culatra, pois destruiu completamente a versão democrática de Lula. Eu já vou mostrar tudo isso, mas antes preciso comentar sobre alguns novos fatos relacionados à farsa eleitoral de Maduro, que tem feito com que haja uma guerra interna no PT. E eu preciso começar já mostrando um fato muito grave. Uma matéria da Veja trouxe as informações sobre o motivo do governo Lula ter se recusado a assinar a resolução da OEA que pedia a publicação das atas das sessões eleitorais e a revisão dos resultados da eleição na Venezuela. A matéria traz que os representantes do governo Lula votariam a favor da aprovação dessa resolução com a condicionante de que fosse retirado dela o seguinte trecho: conforme solicitado pelos atores políticos venezuelanos relevantes, uma verificação abrangente dos resultados seja realizada na presença de organizações de observação independentes para garantir a transparência, credibilidade e legitimidade dos resultados eleitorais. Ou seja, o governo Lula somente aceitaria essa resolução, que cobraria uma conferência da contagem dos votos, se essa resolução não cobrasse a fiscalização dessa conferência. Traduzindo, o governo Lula não quer que esse resultado seja auditado. Mas essa é apenas a ponta do iceberg no que diz respeito à postura do governo Lula e do PT em relação a essa fraude. A desculpa inicial do governo Lula para não se posicionar sobre o resultado era de que aguardaria a publicação das atas para isso. O prazo para essa publicação, que era de 72 horas, já acabou faz tempo e nada foi publicado. Por sinal, eu aproveito para mostrar aqui um dos comentaristas da Globo News falando sobre isso. Como eles agora passaram a usar a narrativa de que Maduro é de direita, passaram a criticar livremente o seu regime ditatorial. Venceu ontem, meia-noite, esse prazo de 72 horas e até hoje nada de divulgação do voto total, da fechamento total da eleição na Venezuela. Ah, mas pode demorar. Lá o sistema é eletrônico, né? Nem aqui no Brasil. Dá para fazer o resultado rapidamente no mesmo dia. A Globo News, obviamente, não é minha fonte de informações e não deveria ser de ninguém. Mas como esse ponto é verdade, eu faço questão de trazer um vídeo de um programa da emissora porque é prazeroso ver a imprensa militante pró-Lula noticiando fatos que destroem Lula. Inclusive, também de dentro da Globo News, saiu um outro comentário que entregou a crise nos bastidores do governo. Afinal, como você já cansou de ver nos vídeos aqui do canal, as jornalistas da Globo têm segredinhos com integrantes do governo Lula. Porque muita gente acha que Amorim e o Mauro Vieira têm divergências. Neste caso, não há divergências. O Itamaraty e o Palácio Planalto estão com o mesmo discurso, mesmo que você aperte ali. E o discurso primeiro, nessa conversa dos dois, o Maduro perdeu a eleição, isso é claro, por isso ele não entrega as atas. Celso Amorim é o assessor-chefe da assessoria especial do presidente Lula e Mauro Vieira é o ministro das Relações Exteriores do governo Lula. Os dois representam Lula e o governo Lula, respectivamente, em assuntos internacionais. E segundo a jornalista, os dois concordam que Maduro perdeu as eleições e por isso não publica as atas. Só que o posicionamento oficial do governo brasileiro até o momento tem sido de esperar sentado, para que dê tempo do regime de Maduro fabricar novas atas. Diante disso, a única conclusão possível sobre esse caso é de que é Lula quem está obrigando seus representantes a permanecerem neutros para proteger seu velho amigo. Bom, a Globo News também entregou a crise interna no PT, ao mostrar depoimentos do recém-filiado, mas sempre petista de coração, Randolfo Rodrigues. Eleições que não se submetem à verificação e ao acompanhamento de observadores internacionais não são eleições legítimas. Lamentavelmente, a Venezuela não é mais uma democracia. E enquanto não forem apresentadas as atas que comprovem a verificação do resultado eleitoral, não é possível o reconhecimento do regime do senhor Nicolás Maduro. E também do senador petista Fabiano Contarato. O que temos presenciado e que está sendo veiculado por todos os meios de comunicação internacional é uma escalada de violação de direitos humanos. Pessoas foram assassinadas, ofensa à integridade física e moral. O posicionamento de ambos é totalmente divergente da diretoria executiva nacional do partido, que foi a primeira a manifestar publicamente seu reconhecimento ao resultado apresentado por Maduro. Ou seja, o PT trava uma guerra interna a respeito desse assunto, que é um dos calcanhares de Aquiles
de Lula. Enfim, como eu falei no início do vídeo, todos os desdobramentos dessa história têm ocupado grande espaço na mídia brasileira e com isso mais um caso muito controverso do governo petista tem sido acobertado. Segundo uma matéria do Estadão, 2 ex-secretários de Fernando Haddad no Ministério da Fazenda, que ajudaram a regular as apostas esportivas, saíram da pasta e passaram a chefiar justamente o setor de apostas esportivas de um grande escritório de advocacia. Ainda segundo o texto, esse escritório atuou no lobby que conseguiu legalizar as apostas esportivas no Brasil, tendo sido recebido pelo menos 5 vezes por esses 2 ex-secretários para debater a nova legislação. Deixa eu simplificar aqui. É como se eu, que trabalho hoje com o YouTube, trabalhasse dentro do governo em uma regulamentação para essa área. Depois que essa regulamentação é concluída, eu saio do governo e passo a trabalhar nessa área no setor privado, estando assim à mercê dessas novas regras. Se eu fosse uma pessoa de boa índole, o meu trabalho dentro do governo seria completamente imparcial. De forma alguma eu buscaria favorecer o negócio que eu faria parte pouco tempo depois. No entanto, se eu fosse uma pessoa de má índole, eu aproveitaria desse cargo público para moldar essa regulamentação da forma mais favorável possível para um negócio do qual eu talvez até já fizesse parte, mas não publicamente. Eu não conheço as pessoas envolvidas nesse caso para dizer em qual dessas 2 situações elas se enquadram, e faço questão de nem citar os seus nomes. Mas cá entre nós, o histórico de integrantes de governos petistas não é muito favorável, não é mesmo? Mas essa matéria que eu acabei de mostrar ainda não é a melhor desse jornal que eu tenho para comentar no vídeo de hoje. O Estadão, que favoreceu um bocado Lula em 2022, inclusive já me desmentiu em uma matéria de verificação de fatos, publicou nessa última quinta-feira uma análise como a Venezuela e outros governos autoritários fraudam eleições para permanecer no poder. No texto foram elencadas 4 estratégias que ditadores utilizam para não saírem mais dos seus cargos. Os exemplos citados foram todos estrangeiros, afinal, no Brasil isso nunca aconteceu. Mas pode ser que esse tiro tenha saído pela culatra, como você vai ver agora. A primeira estratégia apresentada pelo jornal é cooptar diferentes braços do governo. Aqui eles dizem que cooptar o judiciário ou o corpo legislativo é uma ferramenta comum usada por governos autoritários para fraudar eleições. Se isso tivesse acontecido no Brasil, o que não aconteceu, mas se tivesse acontecido, nós poderíamos citar o exemplo das composições do STF e do TSE. As pessoas que ocupam os cargos dessas cortes não são eleitas, são indicadas. No atual mandato, Lula já indicou 2 ao STF, Cristiano Zanin, que foi seu advogado pessoal, e Flávio Dino, que foi seu companheiro político e ministro de governo. Essa indicação precisa passar, é claro, pela aprovação dos senadores, mas coincidentemente rolam umas emendas justamente nesse período que facilitam a aprovação. Dos 11 ministros da atual composição do STF, somam-se a Flávio Dino e Cristiano Zanin na lista de indicados por petistas, Carmen Lúcia e Dias Toffoli, nomeados por Lula nos seus 2 primeiros mandatos, e Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin, indicados por Dilma Rousseff. Ou seja, isso já é mais do que suficiente para que os indicados por petistas formem maioria nas votações, caso quisessem. E poderíamos citar ainda Moraes e Gilmar Mendes, que apesar de não terem sido indicados por petistas, mostram-se bem alinhados aos princípios de Lula em suas decisões. Em relação ao TSE, a composição dele em 2022, no período das eleições, dos 7 ministros, 4 tinham sido indicados por Lula aos seus respectivos cargos no STF e no STJ, além de Moraes. Mas tudo isso que eu estou dizendo é apenas uma suposição, que fique claro. A segunda estratégia elencada na matéria é limitar os candidatos. Aqui é citado o caso em que Maduro usou os tribunais para proibir, segundo o jornal, a carismática Machado de disputar a presidência. Pois é, se essa estratégia fosse utilizada no Brasil, o que não é, mas se fosse, eu citaria aqui as condenações de Bolsonaro, o principal adversário de Lula, à inelegibilidade. Mas isso são apenas casos hipotéticos. A terceira estratégia apresentada pelo jornal é criar uma cultura de medo. Aqui eles falam sobre os alertas de Maduro para um banho de sangue se seus adversários vencessem, também as proibições de Vladimir Putin a manifestações públicas, etc. Se isso fosse utilizado no Brasil, o que não é, mas se fosse, eu citaria o alerta de Lula de que se ficasse claro que a extrema-direita poderia voltar, ele não deixaria, ou então as suas polêmicas frases de
decide que essa gente precisa ser extirpada, ou ainda dizendo que passou uma praga de gafanhotos por esse país. Eu poderia citar também as condenações inéditas de mais de 17 anos de prisão em julgamentos inéditos no STF para esses casos, para os manifestantes que depredaram prédios em Brasília no 8 de janeiro. Mas tudo que eu estou citando é em uma situação hipotética apenas. Por fim, o Estadão apresenta como quarta estratégia a compra de votos e enchimento de urnas. Aqui são citados casos como o do Partido Colorado no Paraguai, que reunia e pagava indígenas para que votassem no seu partido. Também são citados casos de distribuição de vales presentes no México, entre outros. Se isso acontecesse no Brasil, o que não acontece, mas se acontecesse, eu poderia falar sobre programas assistencialistas de governo que fazem questão de manter as pessoas cada vez mais dependentes. Eu poderia citar as destinações estratégicas de emendas parlamentares em períodos de votações importantes para o governo no Congresso, ou até mesmo aqueles eventos oficiais em que a maioria da plateia coincidentemente resolveu comprar a mesma camiseta e os mesmos bonés vermelhos. Mas tudo isso são situações hipotéticas, pois no Brasil nada disso acontece. Agora me diga você que está assistindo a esse vídeo, deve ser muito triste viver em um país onde coisas assim não são apenas hipotéticas, não é mesmo? Um grande abraço e até a próxima.